Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos estudando a respeito da população mundial. A nossa aula ela terá como objetivo específico fazer uma relação direta entre a história e a geografia no que corresponde ao processo migratório no decorrer das épocas de povoamento, desde o passado bastante antigo, bastante distante de nós, ao que nós iremos aproximar a nossa compreensão para os dias atuais. Então, estudando a população mundial, nós temos aí um olhar específico para origem e deslocamento dos primeiros grupos humanos. Lembrando que os primeiros grupos humanos surgiram no sudeste africano e se deslocaram para o norte até chegar à Ásia e à Europa. Então, primeiramente, uma dica importante no que corresponde ao estudo demográfico, fazendo aí um link entre as disciplinas ciência, ou a geografia e a história, perceberemos a origem desse processo migratório, deslocamento humano, iniciando-se na África e aí alcançando os continentes asiático e europeu. De outro lado, lembramos daquelas nomenclaturas bem interessantes: o Velho Mundo, Novo Mundo, Novíssimo Mundo. O Velho Mundo corresponde a esses três continentes, onde nós estamos visualizando o surgimento dos primeiros grupos humanos: África, deslocando posteriormente para a Ásia e em seguida ao continente europeu. Para termos essa compreensão do deslocamento desde a origem até os dias atuais, a geografia, além de necessitar do auxílio da história, também irá necessitar do auxílio da paleontologia, da arqueologia e principalmente da antropologia. Essas três ciências poderão ser definidas para nós. A paleontologia, em que nós teremos os profissionais conhecidos como paleontólogos, eles passam a realizar estudos pela ciência, a paleontologia, e ela traz para nós o estudo direto, por meio de pesquisa, dos aspectos da vida na Terra em períodos geológicos, lembrando lá daqueles períodos geológicos em que a paleontologia traz essa ideia básica, porque a paleontologia ela terá como fonte de estudo, objeto de análise, os fósseis de animais e de vegetais. Já a arqueologia estuda basicamente aí os vestígios deixados pelo homem. Então, arqueologia, quais são os vestígios deixados pelo ser humano. Enquanto a antropologia, nós teremos aí o estudo direto do ser humano e os seus mecanismos de adaptação, comportamentos e organização em sociedade. Notaremos então que a análise direta nossa corresponde à população mundial. Uma outra forma de estudar a história da humanidade é por meio da análise do genoma humano. Aí nós temos já um link com a biologia ou as nossas ciências do oitavo ano, que trata basicamente já do corpo humano, onde nós temos aí o DNA como fonte de análise e de estudo, as células, os órgãos e todo o procedimento correlacionado às estruturas e funcionamento do corpo humano. Notando ainda que a carga genética de cada ser humano carrega dados de seus antepassados. Assim, cada brasileiro, por exemplo, há um pouco de seus antepassados. Há um pouco do indígena, há um pouco dos africanos, dos asiáticos e também dos europeus. Nós formamos uma sociedade com diversidade. E aí temos esses troncos fundamentais na nossa composição étnica, ou composição que alguns aproveitam e gostam de chamar raciais. Porém, alguns antropólogos não gostam de utilizar esse termo, raças para seres humanos. Eu também fico nesse grupo, considero melhor o termo aí a ser utilizado, o conceito étnico, trazendo diferenciações e não questão raciais, colocando como raças os seres humanos. Fatores históricos e condicionantes físicos naturais importantes também para nós observarmos os processos migratórios dos primeiros povos. Aí nós teremos a migração dos seres humanos pelo continente africano
e para outros continentes foi marcado pela adaptabilidade a diversos climas e tipos do relevo. Olhem só, um estudo da parte humana geográfica, a demografia, nós teremos aí também um estudo correlacionado ao fator físico-geográfico, clima e relevo. O grande exemplo que nós temos para nós, os esquimós, processos migratórios, período do solstício de inverno, eles adentram mais no interior do continente, fugindo dos períodos de baixas temperaturas. De outro lado, nós temos a questão do relevo, lembrando que na troposfera, quanto mais aumenta a altitude, diminui a temperatura. Então, são olhares fundamentais e necessários que nós precisamos visualizar dentro desta nossa ótica de estudo geográfico. Então, fatores históricos e condições físicas naturais passam a serem analisados por nós. Ao longo da história geológica da Terra, os climas alteraram, processos de aumento e diminuição da temperatura e também das chuvas. Lembrando que o clima, a cada 30 anos, ele sofre uma alteração. Vocês estão com média aí 13 anos de idade, é a idade básica dos alunos do 8º ano. Vocês daqui a 30 anos, quando tiverem com os 33 anos, vocês perceberão um fator de mudança no cenário climático. Então, o clima ele muda a cada 30 anos. Porém, no que temos mudança diária, não trata o clima, mas sim trata-se do tempo que ele sofre algumas variações e modificações. Dando continuidade a esse olhar para o fluxo migratório, no passado notaremos que as primeiras rotas de dispersão da população humana elas ocorrem se associarmos aí ao estudo histórico no período em que o homem tinha um estilo de vida considerado nômade. Lembram lá da história? Nômade corresponde basicamente a um estilo de vida típico e característico em que o ser humano não tinha um lugar fixo, então ele acabava saindo de um lugar para outro lugar. Então, os pesquisadores dentro da questão da ciência indicam que as primeiras saídas da África foram aproximadamente há 130 mil anos. Nesse estudo, a partir da chegada à Ásia, os grupos humanos se deslocaram ainda por cerca de 80 mil anos. Olha só, 130 mil anos depois, um período aí de 80 anos para chegar à Austrália. Essa migração originou os povos aborígenes australianos, da Papua Nova Guiné e da Melanésia. Melanésia passa ilhas na Oceania, o continente da Oceania, que será também fonte de nosso estudo. Com identidades genéticas e anatômicas semelhantes, o que perceberemos muitas pessoas com semelhanças bem interessantes. Lembram quando vocês estudaram os fenícios no estudo da história? Há um relato bem interessante em materiais antigos que os fenícios eles chegaram no Brasil antes da descoberta do Brasil. E de outro lado, um outro dado bem importante dentro da paleontologia e arqueologia, quando nós estudamos sobre Luzia, que passa a ser a mais antiga, representando o mais antigo fóssil encontrado no continente americano. E a semelhança de Luzia corresponde mais aos povos nativos da África e da Oceania, o que leva a entendermos esse processo migratório aí há 130 mil anos atrás. Notaremos que os grupos humanos migraram há cerca de 40 mil anos para a Europa, nas cavernas de Lascaux, na França, há paredes pintadas com diversos animais, como cavalos, cervos, cabras e felinos, datadas de cerca de 15.500 anos. Esses registros apontam para a ocupação do continente e elementos importantes da vida daqueles povos. As marcas deixadas nas cavernas retratam o cotidiano daqueles grupos humanos e auxiliam nos estudos de sociedades antigas, como os costumes e o tipo de alimentação. Então, notamos que aí está correlacionado ao estilo de vida chamado nômade. Então, estilo de vida chamado nômade. Os fluxos migratórios também, em análise ainda ao longo da história. Povos migraram
segundo a formação, o auge e a decadência de diversos impérios. Lembrando da Idade Antiga, que sempre notaremos a conquista de uma região pela outra, fazendo com que povos tornassem escravos, o que levava muitos a migrarem, a fugirem de uma região para outra região. Nós notaremos os gregos, como exemplo, ocuparam diversos pontos ao longo do mar Mediterrâneo durante o auge de sua civilização, e os romanos, que ocuparam espaços mais interioranos da Europa, da Ásia e da África. Essas duas civilizações fundaram muitas cidades que são existentes até os dias atuais, favorecendo assim o processo migratório e também difundindo elementos culturais de uma região para outra região. Os fluxos populacionais aumentaram com a expansão marítima europeia já no século XVI, onde nós teremos o período da colonização, também chamado período das grandes navegações. Durante essa época, a influência cultural europeia tem uma expansão maior pela superfície terrestre. Aí nós teremos a influência direta da Europa no continente americano. Com isso, nós teremos a formação de novas culturas, chamadas culturas híbridas, que passam a terem características de uma população que mistura com bases culturais dos povos, criando uma cultura com elementos das culturas que a influenciaram. Então, híbridas que passam a ter aí uma somatória, uma junção de culturas diferentes. Agora, olhem só esse dado. Segundo a ONU, cerca de 250 milhões de pessoas vivem fora de seus países de origem. 250 milhões, o que corresponde a mais que a população brasileira. Notaremos que, dentre as causas da migração atual, no que refere ao mundo, percebe as profundas diferenças entre os estágios de desenvolvimento humano entre países. Teremos uma força de atração e uma força de repulsão. A força de atração, o país que oferece a oportunidade de emprego; repulsão, aquele que não oferece a oportunidade de emprego. Teremos também as crises políticas internas e ambientais causadas pelas mudanças climáticas. O fator climático sempre lhe favorece uma força de repulsão, fazendo com que pessoas acabam saindo, migrando de uma região para outra região. Teremos a redução dos custos dos transportes, a influência dos meios de comunicação que mostram realidades diferentes, melhores ou piores de um lugar para outro. Aí vale ter uma referência na caminhada de ontem, que nesse período de pandemia estamos lá desenvolvendo atividades físicas e percebendo o diálogo entre duas pessoas que faziam também caminhada. Uma dizia o seguinte, que se não tivesse uma estabilidade por meio de concurso na nossa cidade, ela mudaria para uma cidade maior. Percebemos aí o que corresponde à influência dos meios de comunicação, onde que um local é apresentado como uma força de atração por oportunidades, e outras que não têm esse oferecimento acabam perdendo grande parte das pessoas. Notaremos também que entre força de atração e repulsão, um dos grandes problemas na atualidade, no que corresponde à repulsão, está relacionado a problemas econômicos, políticos, perseguições religiosas, guerras, crises ambientais. E aí as guerras, principalmente quando elas estão correlacionadas à problemática religiosa. E aí nós notaremos que muitas pessoas acabam migrando para buscarem locais ou lugares que ofereçam melhor condição de vida para as suas futuras gerações. Então nós temos aqui uma abertura do nosso capítulo, teremos uma pausa para o desenvolvimento de atividades e desde já um forte abraço a todos vocês. Valeu, turminha, e abraço a todos.